Olá, gente bonita! E gente feia também, aqui todo mundo é bem-vindo. Deixa eu contar pra vocês de onde eu tive a ideia de fazer esses vídeos. Durante o meu doutorado, enquanto eu ia fazendo o levantamento bibliográfico, eis que, de repente, eu me deparo com esta figura. Rapaz, gráfico? Eu já sabia montar, plotar, interpretar, né, gráfico simples, mas isso aqui é outro nível. Além aqui dos valores nos eixos, que era coisa com a qual eu já estava familiarizado, né, a presença dos pontos de dados aqui, eu vi que esse gráfico aqui ele tinha valores até no nome dos eixos, que parecia ter alguma relevância, e tem um monte de flechinha aqui dentro, elas têm nome, elas têm cores diferentes, enfim. Eu não sabia como montar essa figura e muito menos como interpretar. Isso aqui foi só uma das figuras que eu encontrei, né? Isso aqui chama um RDA. Mas na continuidade do meu trabalho, eis que eu me deparo com outras figuras parecidas, né? Esse aqui é um PCA, um CDA, um Hierarchical Clustering, né? Que tem um monte de informação aí, uma figura bastante confusa, mas também parece ser muito informativa. Árvores de decisão, enfim. Eu percebi que existiam muitos métodos que pareciam ser muito poderosos, iam me ajudar aí a extrair informações dos meus dados, né? E aprovar ou desprovar a minha hipótese, mas eu não sabia como utilizar nada disso. E aí quando eu continuei investigando, estudando sobre eles, eu percebi que era muito fácil encontrar a formulação matemática. Isso aqui, inclusive, é a página da Wikipédia, do PCA. Então, é fácil calcular os valores que vão ser utilizados para montar essas figuras, mas a parte intuitiva foi muito mais difícil, né? Eu não entendia quando que eu utilizava um método ou outro, o que exatamente ele fazia com os dados, e como interpretar essas figuras no final, né? Então foi nessa parte da intuição que eu tive muito trabalho para entender e no final das contas eu acho que eu consegui evoluir bastante nisso e a ideia dos vídeos é justamente ajudar outros pesquisadores aí que estejam tendo esse trabalho, né? E vão ter uma vida, quem sabe, um pouquinho mais fácil da que eu tive. Então, afinal de contas, do que é que se trata essa história toda? A gente vai estar falando aí de análise multivariada. E o que significa análise multivariada? Suponha que você esteja fazendo um estudo com uma população. E aí você pode escolher uma única variável para descrever os indivíduos dessa população, como por exemplo a altura, né? Neste caso, a gente vai estar falando de uma análise univariada, que uma única variável define cada indivíduo aí da população. Mas a gente também pode pegar uma segunda variável, como o peso, uma terceira, como o sexo, a idade, a nacionalidade, a formação e a ocupação. A partir de duas variáveis, de uma forma geral, a gente fala que está tratando de uma análise multivariada. A princípio, quanto mais variáveis a gente tem para descrever esses indivíduos, mais informação a gente tem sobre eles. Então, o estudo tende a ser mais poderoso. As conclusões, a princípio, né, elas são mais robustas. Mas existem alguns problemas. É mais difícil analisar dados aí com mais variáveis, né? E existe principalmente um problema relacionado aí à visualização. Quando a gente tem até duas variáveis, é fácil plotar um gráfico aqui, por exemplo. Estou colocando a altura no eixo X e o peso no eixo Y. Eu posso colocar cada indivíduo aí como um ponto dentro desse sistema de coordenadas. Três variáveis ainda é possível visualizar, é um pouquinho mais difícil, né? A gente precisa de alguns artifícios aí visuais para conseguir enxergar, porque assim na figura do jeito que está, não dá para saber qual é a profundidade de cada um dos pontos dos dados ali, então precisa ou de mudar o tamanho, ou a cor, ou colocar movimento nesse gráfico, permitir rotacionar ele. É um pouquinho mais difícil de interpretar, mas ainda é possível. Só que com quatro variáveis para mais é impossível. Aí a gente está falando de quatro dimensões. Cada variável ocupa uma dimensão exclusiva, né, um eixo. Então, nesses casos, é impossível ver todos os dados ao mesmo tempo. E é para isso que servem esses métodos para análise multivariada. Eles ajudam a gente a interpretar dados com mais de três dimensões e até, em alguns casos, alguns dos métodos, os principais métodos que eu vou tratar aqui é para ajudar a gente a visualizar esses dados. Aqui eu deixo três referências que foram muito úteis para mim e eu utilizei tanto para entender esses métodos quanto para montar essa apresentação, esses vídeos.
Então, elas estão disponíveis aí através do DOI, vocês veem no vídeo. Eu vou deixar aí na descrição também um link para acesso. São publicações que estão com acesso aberto e eu recomendo a leitura aí a quem achar que os vídeos não foram suficientes ou quiser se aprofundar no assunto. Mas antes de partir aí para a parte legal, é preciso fazer algumas definições que eu estou adaptando de uma dessas referências. Objeto é cada elemento que constitui o dataset sob estudo. Então, no caso aí, o exemplo que eu usei do estudo populacional, cada indivíduo dessa população representa um objeto. Variável é a propriedade do objeto que é usada para descrevê-los. Então, no exemplo, eu estou usando essas variáveis: a altura, o peso, o sexo, a idade, a nacionalidade, a formação e a ocupação. Gradiente é uma alteração contínua no valor de uma variável dentro do ambiente de estudo. Tá? Então, neste caso aqui, eu posso citar pelo menos 3 gradientes, que seriam a altura, o peso e a idade. Então, são valores que eles possuem um mínimo e um máximo e, teoricamente, qualquer valor aí dentro ele é aceitável. Né? Então, esses são os gradientes dessas variáveis. E outro conceito muito poderoso é o de distância. Distância é uma medida que é utilizada para quantificar a similaridade e, por consequência, a dissimilaridade entre objetos em um sistema de coordenadas específico. E o que eu quero dizer, então, com um sistema de coordenadas específico? Suponha que eu esteja avaliando apenas esses indivíduos aqui, que foram amostrados da população original. Eu posso comparar esses indivíduos ao longo da coordenada idade, por exemplo. E aí eu posso dizer que o menino e a menina são similares, porque eles possuem idades similares. Né? O homem e a mulher também são similares, assim como o senhor e a senhora. E eu também posso dizer que o menino e o homem são dissimilares, porque eles possuem idades diferentes. Né? Assim como o menino e a mulher, o menino e o senhor, o menino e a senhora. Agora, em um outro sistema de coordenadas, como por exemplo o sexo, as relações elas mudam um pouco. O menino, neste caso, ele é similar ao homem e ao senhor, e a menina é similar à mulher e à senhora. E, neste caso, o menino é dissimilar, ele é diferente da menina, da mulher e da senhora. Mas a ideia de distância ela se torna realmente poderosa porque ela permite fazer essas comparações em um sistema de coordenadas específico. Então, aqui eu posso utilizar as duas variáveis ao mesmo tempo. E aí eu consigo relacionar o menino com a mulher e com a senhora em função, por exemplo, dessas duas variáveis. Né? Neste caso, eu diria que o menino ele é mais parecido com a menina, apesar de não ser idêntico, né? Porque eles são de sexos diferentes, mas ele é mais parecido com a menina do que com a mulher. E ele é mais parecido com a mulher do que com a senhora. E esse mais ou menos parecido ele é ditado pela distância, né, do menino para as outras pessoas. E essa distância, no caso aqui, ele inclusive é a distância física mesmo. Se você vir botar uma régua aqui, você vai ver que o tamanho dessa reta é menor do que dessa e que é menor do que dessa. Né? Essa distância física, né, ela é inclusive chamada de distância euclidiana. É uma das mais comuns nesse tipo de estudo, mas existem outras medidas possíveis. E é bom lembrar então que objetos similares eles têm distância pequena entre si e objetos diferentes têm distância grande entre si. Pequena e grande também são conceitos um pouco subjetivos, dependendo do objetivo do estudo, mas a ideia básica é essa. Outros conceitos relevantes são o de variância, variabilidade e variação. Então, variância é uma medida estatística da variação e dispersão dos dados que descreve a quantidade de variabilidade no dataset. Eu confesso que essa definição para mim ficou um pouco difícil de acompanhar, né? Uma frase meio longa, mas eu consegui entender um pouco melhor fazendo uma analogia. Então vamos substituir pelos termos aqui. Escala Celsius é uma medida da temperatura que descreve a quantidade de calor ou energia. Tá? Então, calor ou energia é uma propriedade, assim como a variabilidade é uma propriedade do dataset. A temperatura, assim como a variação, é um conceito que a gente usa para medir esta propriedade. E a escala Celsius, ou a variância, é a medida em si, né? é o número que a gente utiliza para caracterizar este conceito. Então, a variância é uma medida utilizada para quantificar o conceito da variação, que por sua vez descreve a quantidade da variabilidade, que é uma
propriedade do dataset. Mais um conceito é o de relação linear e unimodal. Tá? Essa relação ela trata quando a gente está falando sobre a comparação entre duas variáveis, por exemplo, a idade e o salário. Então, de uma forma geral, a gente sabe que pessoas mais velhas elas recebem salários mais altos, né? Seja pelo tempo de formação ou pela experiência. Então, existe uma relação linear, apesar de não ser perfeitamente linear, aqui como na figura, existe essa tendência. Mas existem outros tipos de relação possíveis, como a relação unimodal, né? E eu estou exemplificando aqui com a fama versus felicidade. Então, de uma forma geral, as pessoas famosas elas tendem a ser mais felizes, né? Mas existe um pico, a partir de um momento a fama atrapalha e essa relação ela se inverte. Então, isso aqui seria um exemplo de uma relação unimodal. Também temos que falar de métodos paramétricos e não paramétricos. Os métodos paramétricos eles são aplicados quando a variável em estudo, no caso aqui um exemplo, a altura, ela possui uma distribuição de frequência que ela é descrita, tá, na literatura estatística. Como é o caso aqui que eu estou mostrando da distribuição normal, que é a distribuição mais comum, né? A distribuição normal ela é definida por alguns parâmetros, que são a média e o desvio padrão. Por isso, os métodos utilizados para avaliar esse tipo de variável são chamados de métodos paramétricos. Não existe só a distribuição normal, existem outras, né, como a uniforme, a gama, a exponencial. Para todos esses casos, nós utilizamos métodos paramétricos. Mas quando a variável ela não pode ser descrita por uma distribuição definida por parâmetros, nós utilizamos métodos não paramétricos. Aqui eu coloquei até peso com ponto de interrogação porque eu não tenho certeza. Mas me parece, assim, pensando por cima, que o peso não pode ser descrito por uma distribuição estatística. Então, de uma forma geral, quando nós sabemos que a variável não pertence a uma distribuição estatisticamente definida, né, com parâmetros, ou quando a gente não tem certeza, nós costumamos utilizar métodos não paramétricos. Qual é a vantagem de utilizar métodos paramétricos? É que como a gente sabe que a variável pertence a uma distribuição definida por parâmetros, as conclusões elas são um pouco mais certeiras. A gente tem um pouco mais de confiança nas conclusões. No caso dos métodos não paramétricos, o erro ou a incerteza ele é um pouquinho maior. A vantagem de utilizar métodos não paramétricos é que a gente não precisa fazer nenhuma premissa, né? Não precisa partir do princípio que a variável pertence a esse tipo de distribuição, mas eles são um pouquinho mais incertos. Tá? Seria mais ou menos a mesma coisa que eu estivesse fazendo um estudo com animais e eu fizesse a medição de várias variáveis desses animais, mas de repente eu digo que esses animais são cachorros. Então, a partir do momento que eu sei que eles são cachorros, ou fazendo a analogia aqui que eu sei que essa variável ela pertence a uma distribuição normal, eu já sei várias coisas sobre eles. Por exemplo, eu sei que eles são mamíferos, eu sei que eles são terrestres. E a partir daí, eu já posso fazer algumas conclusões, mesmo sem fazer medidas, né? Por exemplo, eu sei que cachorros possuem pelo, cachorros não botam ovo, por eles serem mamíferos, né? Eu sei que eles não costumam se alimentar de peixes, porque eles são animais terrestres. Então, eu consigo ir um pouquinho além, né, nas minhas conclusões, mesmo sem fazer medições. Né? É essa a ideia dos métodos paramétricos. E no caso dos métodos não paramétricos, quer dizer que eu nunca soube que esses animais são cachorros. Ou então, que eu sei que esses animais são um tipo de animal que eu não sei classificar. Então, os métodos eles são um pouquinho mais incertos, os métodos não paramétricos, mas eles são mais generalizáveis. E por fim, vamos falar em ordenação. O conceito de ordenação vem de 1954, diz que é um método para arranjar objetos em ordem. O objetivo é gerar um número reduzido de novos eixos sintéticos que são usados para demonstrar a distribuição de objetos ao longo dos principais gradientes no dataset. É um conceito até um pouquinho difícil de seguir também, principalmente aí num primeiro momento. Mas vamos lembrar que em análises multivariadas, cada objeto do estudo é descrito por mais de uma variável, e cada variável ela representa uma dimensão própria do dado, uma dimensão independente, né? Ou um eixo natural. Então, se a gente
está falando, por exemplo, de uma análise com 10 variáveis, cada variável é um eixo, então essa análise ela compreenderia 10 eixos. E através dos métodos de ordenação, nós conseguimos produzir um número reduzido de novos eixos sintéticos. Esses eixos sintéticos nada mais são do que combinações dos eixos naturais, e de forma que a gente consegue concentrar a maior quantidade possível de informação nos primeiros eixos. Tá? Então, nosso objetivo é reduzir o número de eixos relevantes, vamos dizer assim, de acordo com o objetivo específico. Uma analogia que eu costumo fazer é que os métodos de ordenação são como tirar uma fotografia. Então, quando a gente vai fotografar um objeto, por exemplo, o objeto é tridimensional, ele possui 3 dimensões, e a fotografia tem 2. Então, a fotografia nada mais é do que uma projeção do espaço tridimensional. E a gente escolhe um ângulo de onde tirar essa fotografia, né, ou um ponto de vista, de forma a atingir um objetivo, né, e incluir nessa foto a maior quantidade possível de informações de acordo com o objetivo. Por exemplo, se eu estou vendendo um carro, eu vou escolher um ângulo que represente da melhor maneira possível, em 2 dimensões, as qualidades do carro, né, que é um objeto tridimensional. Agora, eu posso ter um outro objetivo, como, por exemplo, comparar 2 carros e mostrar que eles são diferentes. Então, lembrando, por exemplo, daqueles carros que têm a dianteira igual, mas a traseira é diferente, eu vou escolher um ângulo, né, um posicionamento diferente para tirar a fotografia do que no primeiro caso, quando eu esteja interessado em vender o carro. A fotografia nada mais é do que um método de ordenação. Em resumo, o que os métodos de ordenação fazem é rotacionar e transladar os dados, na verdade os eixos, mas aí os dados mudam junto, né? E eles não fazem nenhuma transformação, não mudam os valores em si, ou a relação entre os valores, é apenas uma rotação e uma translação, do mesmo jeito que uma fotografia, não muda lá o carro, ele só muda o ponto de origem da onde a foto é tirada. Né? E essa transformação objetiva é enaltecer aí alguma característica dos dados, e a característica em si depende do método e depende do seu objetivo. Isso vai ficar mais evidente conforme eu apresentar aí os métodos com os exemplos. E agora a gente já pode começar a falar nos tipos de análise multivariada. Então vamos lembrar aqui que em um estudo, cada elemento que constitui esse estudo é chamado de objeto, e cada objeto é representado por valores ao longo de diferentes variáveis. Aqui eu estou representando 3 variáveis, né? São as variáveis mensuradas com esse x. E se nós estivermos interessados em analisar esses dados com base apenas nesses dados mensurados, tentando encontrar padrões e relações internas, nós vamos estar falando em análises exploratórias. E a gente também comentou sobre os gradientes. Então, geralmente, essas variáveis x elas são representadas por gradientes. Então, são números de natureza contínua. Se nós vamos também incorporar ao estudo classes, tá? Então, cada objeto aqui ele também pertence a diferentes classes ou grupos. E nós estamos interessados agora em analisar se esses grupos podem ser definidos em função dessas variáveis e como eles podem ser definidos em função dessas variáveis. Então, nós vamos estar falando de análises discriminatórias. E, por fim, se além disso nós tivermos variáveis explanatórias, que são variáveis y, que são extrínsecas aqui aos objetos. São variáveis que podem ser expressas em função de x. Nesse caso, vamos estar falando de análises interpretativas. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu trouxe aqui um estudo hipotético compreendendo uma população de gorilas. E presta atenção aqui porque eu tive que dar uma pesquisada para pegar valores típicos aqui dos gorilas. Então, suponhamos que aqui nós tenhamos pelo menos 9 indivíduos e as variáveis mensuradas para esses indivíduos são a altura, o peso e a idade. Esses indivíduos eles também podem ser agrupados em macho, fêmea e filhote. E nós temos algumas possíveis variáveis explanatórias, que seriam a dieta. Então, os gorilas podem receber uma de 3 possíveis dietas, quantas horas eles passam dormindo e quantas cambalhotas eles viram por dia. Então, se nós estamos pensando em encontrar relações apenas com os dados medidos dos gorilas, que classificam cada um desses 9 gorilas, vamos estar falando de análises exploratórias. Se, por outro lado, eu estou mais interessado em verificar se existe alguma relação aqui entre os grupos
E essas variáveis mensuradas, por exemplo, será que os machos são mais altos que as fêmeas ou que os filhotes? Como que é essa relação, né? O peso, a idade. Por exemplo, altura e peso, com certeza há uma diferença aqui entre macho, fêmea e filhote, né? Idade, até pela própria definição, né? Filhote é até a determinada idade. Mas através dessas análises discriminatórias é possível então estabelecer numericamente como que essas variáveis influenciam nesses grupos. Então estaremos tratando de análises discriminatórias. E por fim, eu também posso estar interessado em investigar se há uma correlação aqui entre essas variáveis e as variáveis mensuradas. Por exemplo, será que a dieta, o tipo de dieta influencia em alguma dessas três variáveis? As horas dormindo também, será que tem uma influência? Quantas cambalhotas vira por dia? Existe uma influência? Aí, nesse caso, serão análises interpretativas. Em função aí do tipo de análise de interesse e também de algumas características dos dados, nós temos métodos de ordenamento adequados. Então, para o tipo de análise exploratória, e aqui eu trago de volta aquelas definições, se a relação entre as variáveis foi linear e se os dados de entrada, os dados que vão ser utilizados, são dados brutos, ou seja, as próprias medidas, então a técnica utilizada para analisar esses dados é o PCA. Se a relação entre as variáveis for unimodal e também estivermos utilizando dados brutos, nós vamos utilizar o CA ou DCA. Para qualquer relação entre as variáveis e se estivermos tratando com variáveis paramétricas, nesse caso nós vamos utilizar uma matriz de distância ao invés de utilizar os dados brutos. E aí a técnica utilizada é o PCOA. E para qualquer relação entre as variáveis e variáveis de natureza não paramétrica, também vamos utilizar a matriz de distância ao invés de utilizar os dados brutos. E a técnica usada é o NMDS. No caso das análises discriminatórias, independente da relação entre as variáveis, nós utilizamos a matriz de distância para alimentar o método e a técnica utilizada é chamada de CDA ou LDA. E no caso das análises interpretativas com relação linear, utilizando os dados brutos, nós utilizamos o RDA. Para a relação unimodal, utilizando os dados brutos, nós utilizamos CCA. E para qualquer tipo de relação, utilizando a matriz de distância, nós utilizamos o chamado Distance-Based RDA. Em algumas situações, em alguns estudos, esses métodos não são exclusivos. Eu posso utilizar tanto, por exemplo, o PCA quanto o PCOA. A vantagem de utilizar métodos baseados na matriz de distância é porque, como eu comentei, existe mais de uma medida de distância possível, o cálculo de distância. Então, quando eu utilizo esses dados, esses métodos que são baseados em matriz de distância, eu posso utilizar outros tipos de cálculo de distância. Com os dados brutos, não, eu fico restrito à distância euclidiana. O método em si utiliza os dados brutos, mas parte da computação é determinar a distância euclidiana entre os dados. Então, esses métodos aqui me dão um pouco mais de liberdade. Eu posso utilizar outros cálculos de distância. Nesses vídeos, eu vou estar focando aqui nesses métodos que estão com a estrelinha do lado, que foram os métodos com que eu trabalhei durante o meu doutorado. Então, são os métodos que eu tenho mais familiaridade e consigo interpretar com maior facilidade. E também gostaria de chamar a atenção que eu vou estar focando no aspecto de visualização desses métodos, como eles ajudam a gente a visualizar dados multidimensionais, né, em análises multivariadas. E além aí desses métodos de ordenamento, eu também vou aproveitar o embalo e comentar um pouquinho sobre alguns métodos de clusterização, principalmente para clusterização hierárquica, como eu mostrei lá no primeiro slide, e método de classificação através de árvores de decisão. E como que esses vídeos vão funcionar? Então, eu separei eles em função de 3 datasets. Tá? E são datasets com graus crescentes de complexidade. O primeiro dataset, que eu chamo de casais, é um dataset pequeno, é simulado. Ele contém 20 objetos, então são 20 casais. Cada casal ele é representado por apenas 2 variáveis, idade do homem e da mulher. Ele também é classificado em função de um grupo, que é a cidade. Existe uma variável correlata, que é a poupança que o casal
tem armazenada. O segundo dataset, que eu chamo de bolas, ele também é simulado. Aí eu tenho 300 objetos. Cada objeto ele vai ser descrito por 3 variáveis, que são tons de vermelho, verde e azul. Os objetos são classificados de acordo com um grupo, que seria o lote. É como se essas bolas fossem fabricadas por uma empresa. E existem 3 variáveis correlatas, que são o fabricante, o preço e a preferência do consumidor. E o terceiro dataset, que é o maior, ele é chamado de futebol, é um dataset real que eu tirei do site da FIFA. Ele possui 499 objetos, são 499 jogadores. Cada jogador é descrito aí por 29 variáveis, que são os atributos técnicos dos jogadores. Existe um grupo classificando esses jogadores, que é a sua posição, né, dentro do gramado, e 3 variáveis correlatas, que são a idade, a altura e o peso. Então a ideia é utilizar um dataset pequeno e bastante simples para entender bem a intuição por trás dos métodos. Depois trazer um dataset um pouquinho maior, que tem mais objetos e tem mais variáveis, e a partir daqui que a análise vai começar a ficar interessante, porque nós estamos falando em 3 variáveis, então é um dataset tridimensional, que a gente vai tentar representar em apenas 2 dimensões. E a partir daqui, como eu costumo falar, é bom entender bem até aqui, porque daqui para frente a gente aceita. Porque não tem como entender intuitivamente um dataset com 29 variáveis. Então, entendendo bem a partir daqui para frente a gente aceita que o método funciona e que, apesar de a gente não poder ver as relações que estão sendo encontradas nesses dados, elas fazem sentido. Então, vamos lá!